Muito bem, e no programa de hoje eu vou falar sobre o Jardim de Gnomos. Jardim de Gnomos, agora tem artesão aí fazendo cada coisa mais linda uma que a outra, e faz casinha e pega troncos de árvore, põe janelinha, e põe portinha, e põe uma coisa mais linda que a outra. Mas de onde que vem essa história? Eu fiz uma viagem e foi muito interessante. Fui para bem longe, para um lugar frio para dedé, eu gosto de frio, e é uma cidade, eu fui para uma cidade católica. Foi bem interessante porque eu caminhava nas ruas e eu olhava para o quintal das casas e falava, tem coisas aqui. Passei numa casa, olhei num lugar e vi um tronco todo bonito, cheio de musgo, cheio de plantinha assim colocada, não do próprio tronco, e uma maçã com cravos em volta. Veja que interessante. Andei mais um pouco numa outra casa, eu vi cadeiras de todos os tamanhos. Então tinha uma cadeira normal, tamanho normal, daí tinha uma menorzinha, poderia ser uma cadeira de criança, e tinha umas outras piquititinhas, todas enfeitadinhas. Tudo no quintal, perto do jardim, enfeitadinha com fita, enfeitada com florzinha, com, sabe, pedrinha, coisa. Eu fiz assim, umas cadeiras pequenininhas, só ó. E daí andei mais um pouco e vi um caldeirão cheio de prego, vi uma vassoura, falei, isso tá bem interessante. E vi muito jardim com coisinhas enfeitadinhas e pequeninas. Falei, olha que interessante, né? Como o conhecimento, de alguma maneira, ele caminha com as pessoas, né? De geração em geração. Mesmo num lugar que eventualmente não se fala, ou pelo menos não se fala tão claramente ou abertamente sobre esses pequenos seres da natureza, ainda assim tem costumes relacionados a eles. E assim é o Jardim do Gnomo, dos gnomos, dos duendes, das fadas. Cada jardim tem características específicas, né? Então, falando especificamente dos seres da terra, onde entram os gnomos e os duendes, esses jardins são feitos no quintal mesmo, ou em vasos de plantas, mas numa relação direta com a terra. E tem hoje muitos adornos, tem casinhas feitas com portinhas, chapéuzinho e tanta, né, abóbora, florzinhas para colocar no vaso. Tem os duendes e os gnomos, um mais lindo que o outro, cabeludo, narigudo, chapeludo, tem de todo tipo, de todo jeito, sentado, em pé, sorrindo, com os olhos. Uma coisa mais interessante que a outra, né? Tem os gnomos de jardim, que a gente vê aí já maiorzinho, feito de gesso, o pessoal coloca na frente de casa, no quintal, no jardim. Então, assim, para que serve, né? Quando a gente fala assim, tá bom, Aline, é lindo, mas que fundamento, que história tem por trás disso? Bom, os gnomos, os duendes, são seres da Terra. E a Terra é uma dimensão, um elemento, uma força, uma vibração que fala da matéria, tá certo? É o dos 4 elementos, é o mais denso. Então ele fala de tudo que é da matéria. E o que é da matéria? Bom, trabalho é da matéria, dinheiro é da matéria, saúde do corpo físico está na matéria. A nossa casa é uma casa, a gente tem nosso templo astral, nosso lar mental, para onde a gente se projeta, tudo. Mas a casa que a gente dorme, que a gente guarda as nossas coisas, é uma casa física. Então tudo que é da matéria, corpo, trabalho, fruto, saúde, tá certo? Tudo tem de alguma forma uma interferência dessa, não é uma interferência, mas é uma união com essa força, essa vibração do elemento terra. E os seres do elemento terra são os gnomos e duendes. Então, ao fazer um jardim para esses seres da natureza, é como dizer que as vibrações da terra, as vibrações deste mundo
mundo material que a gente vive são bem-vindas em sua casa, tá certo? Se eu sou bem-vinda na sua casa, quando eu vou lá, você não me trata bem? É mais ou menos a mesma coisa. Então esse é o fundamento desse jardim dos gnomos, é dizer que as coisas da terra, que as vibrações da terra, desse mundo material que a gente vive, dessa prosperidade que a gente deseja, do trabalho, de uma casa bacana, uma casa gostosa que a gente deseja, que é tudo da matéria, ao dar aos seres da matéria, aos seres da terra, um cuidado, um carinho, você está dizendo para eles e para o seu inconsciente que essas vibrações da matéria, essas vibrações positivas da matéria também são bem-vindas em sua vida. Então é super bacana. Ai, Aline, mas tem que dar maçã pro gnomo. Olha, os gnomos, diz as lendas que eles gostam de várias coisas. Gosta de leite com mel, gosta de maçã, gosta de cravo, gosta de canela. Tem uns que falam que gosta até de bala, gosta de doce e tudo. Eu acho o seguinte, o que você sentir no seu coração, faça. Ter um jardim, um espacinho bem cuidado e dedicado a essas forças, a esses seres, já é muito especial. Mas se você quer realmente ofertar alguma coisa a mais ali, o mais tradicional é a maçã. E tem cada história interessante da maçã, não sei se dá tempo de eu contar, mas eu vou tentar contar bem rapidinho. Uma vez eu perdi um anel, mas um anel que eu gostava demais, mas demais mesmo. E daí eu fiz assim, e foi na época que eu tava, tem muitos anos isso, na época que eu tava entendendo um pouco mais, estudando, pesquisando um pouco mais sobre esses seres elementais. E eu perdi esse anel e eu fiquei tão chateada, e o pessoal falava, eu não dava maçã pro gnomo não. Eu falava, dá maçã pro gnomo, dá maçã pro gnomo, mas meu anel eu perdi, que deve ter lavado a minha mão, saiu. Eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. E não dei a maçã, não dei maçã, essa história, né, não dei, na época. E daí, teve um dia que eu tava numa sala de aula, e daí, daí eu já tinha meio que desistido do anel, eu falei assim, não é possível. Daí terminou a aula, eu peguei minhas coisas, levantei, e a hora que eu tava saindo, a pessoa falou, aquilo é teu? Olhei para trás no lugar que eu estava sentada. Meu anel e 3 balas. Juro por Deus. Eu fiz assim, tá bom, acredito agora. E pôs uma maçã e foi interessantíssimo, porque essa maçã não apodreceu, ela secou, durou meses. E foi uma primeira interação bem interessante e curiosa que eu tive com esses seres elementais. Pronto, contei. Então, vale a pena, dê boas-vindas às coisas boas da matéria, as coisas boas deste elemento para a sua vida.